Olá, pessoal, tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto que gera muita dúvida. O pessoal vem me perguntando bastante como é a parte de projetos, né? É a parte de infraestrutura, né? Então, eu percebo que é uma dúvida muito comum aí da galera que já está na área, eletricista, eletrotécnico, prestador de serviço, eles têm muita dúvida com relação à infraestrutura. Eles me perguntam se eu tenho que fazer um projeto, se na automação distribuída, eles têm que fazer o projeto, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o projeto, sobre a infraestrutura, porque o projeto eu vejo ele como um manual de execução da obra, né? Então, se você planeja nos mínimos detalhes, com a necessidade do cliente, começando anotando pela necessidade do cliente, o que que ele quer, o que que ele entende que é automação. Aí você tem que estar tudo documentado. E essa documentação vai facilitar para você que vai acompanhar esse cliente ao longo aí do tempo que ele vai utilizar o equipamento. Então, eu costumo dizer que você tem que ter paz de espírito quando você vende e instala um equipamento, porque ele vai te procurar para uma manutenção. E quanto mais documentado tiver o seu projeto, melhor ainda. Então, assim, anote tudo que o cliente fala, faça várias reuniões, né? A primeira é uma das mais importantes. Tenta alinhar o que o cliente quer com a capacidade do equipamento, né? E sugerir também, né? Ter essa sensibilidade de fazer alguma sugestão, se aquilo vai funcionar, se não vai funcionar, né? Não querer passar para o cliente só algo que ele tem condições de pagar, mas que ele não vai usar, né? Então, acho que o integrador ele tem essa capacidade, essa obrigação de passar essa orientação para o cliente, né? E ter essa sensibilidade de perceber qual que é a necessidade do cliente, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da parte de projeto mesmo, na parte conceitual aqui, né? Então, você deve fazer uma previsão, né, do que deve contemplar, né? Então, aqui eu falo pelo menos os quadros elétricos, automação de sistema. O quadro de sistema, quando eu falo, é a infraestrutura, às vezes de rede, de vídeo, né, de voz e imagem que eu coloquei aqui, que vem por trás do negócio, né? Um sistema de áudio e vídeo, ele tem uma robustez de equipamentos e esses equipamentos precisam ter uma destinação certa, né? Então, o projeto ele tem que contemplar no mínimo os quadros, né? Seja de voz, de imagem, de dados, o elétrico e a automação, principalmente, né? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu me reúno com o cliente é pedir o projeto elétrico, para dar uma analisada e alinhar a necessidade do cliente com aquele projeto, né? O que que a gente pode fazer com aquele projeto elétrico ali, né? E anotar tudo que o cliente acha que ele pode conter ali, você tá anotando, né? Porque, igual eu falei anteriormente, isso aí você vai fazer um roteiro, né? Depois que você fez uma reunião com o cliente, você vai ter que fazer um roteiro de como que você vai instalar, né? E quanto melhor tiver o seu projeto documentado, menos dor de cabeça você vai ter, né? Até para você que é dono de uma empresa e que você tem funcionários e o funcionário tem que ir lá dar essa manutenção, se você tiver tudo documentado, com seus checklists preenchido, com toda a parte do cliente documentado, o que que ele falou na primeira reunião, na segunda, né? Então você vai ter menos dor de cabeça, né? E tentar prever as necessidades do cliente atuais e futuros. Eu sempre costumo deixar uma margem, né, de segurança aí com mais dispositivos, porque o cliente futuramente ele pode pedir algo a mais, né? E se você não fez essa previsão, acaba que você não consegue oferecer isso aí para o cliente, que acaba sendo um diferencial também, né? Então, principalmente na parte de sensoriamento. O nosso sistema consegue monitorar algumas variáveis, né? E que pode gerar até futuros contratos de recorrência. Então, você pode tentar prever. Um exemplo, ele tem um sistema de alarme.
o nosso sistema pode oferecer uma conexão com o sistema de alarme e oferecer esse monitoramento. Eu posso cobrar depois por ele X valores por mês para estar oferecendo esse tipo de serviço, né? Então, sempre pensar o que o cliente quer, o que é possível e o que pode ser feito para futuramente você atender esse cliente, né? É uma outra coisa importante, eu coloquei aqui que o cliente ele tende a economizar nessa parte, né? Ele acha que a parte elétrica não é tão importante assim e ele sempre tende a economizar. Então, conversar com o cliente direito ver a real necessidade, porque às vezes você pode fazer ele economizar, né? Eu vejo muitos integradores aí que querem vender uma solução já pronta, de validada aí de outras instalações e quer vender, às vezes, o que o cliente não precisa. Então, o integrador tem que ter essa sensibilidade de ver se aquele projeto que ele vai fazer vai suprir a necessidade ou se há mais da necessidade do cliente, né? Que às vezes vai ser um gasto desnecessário, tá? Vamos para o próximo aqui. É, as cargas. Então, assim, eu resolvi fazer um manualzinho, porque o pessoal sempre me pergunta, é uma dúvida muito rotineira. Como que eu faço faço a fiação das cargas, né? Então, eu coloquei aqui que você tem que fazer uma previsão da iluminação, da quantidade de pontos de iluminação, de pontos de tomadas comandadas. Essas tomadas, às vezes, o cliente quer colocar ali é um, um ventilador, né, algo que ele possa comandar posteriormente, né? Então, você tem que prever isso. Parte das janelas, das venezianas, persianas, cortinas motorizadas, bomba, chafariz, cascata, ar-condicionado e aquecedores. Então, um projeto bem robusto é aquele que faz uma previsão bem completa, que às vezes o cliente não está lembrando ali na hora, mas se você já tem um manualzinho, você tem um roteiro, você consegue atender melhor o seu cliente. Eu vou disponibilizar na plataforma alguns modelos que a gente usa na hora que vai reunir com o cliente, anotar toda a necessidade do cliente, né, e um checklist para a obra, né? Se quando você faz o projeto, você faz um cronograma, e se aquele cronograma está sendo executado da forma como foi previsto, né? Os acionamentos, né? Como que funciona a entrada do sistema? Porque eu tenho lá os pulsadores, eu tenho os teclados, eu tenho os touch, tenho os celulares, smarts e tablets e sensores, né? Então, eu acho que você tem que o integrador ele tem que fazer uma previsão bem completa, né? Baseado no que o cliente quer também. É um exemplo. Eu já dei muita sugestão de sensor em garagem. Às vezes o cliente nem lembra disso, mas e ele você pode dar uma sugestão para ele pôr um sensor de presença na garagem. Toda vez que ele chegar, a iluminação acender automática quando ele chega, né? E tem a questão da segurança. Esse sensor pode ser monitorado pelo nosso sistema e ele pode saber quando tem alguém chegando na casa dele, né? Então, o integrador ele pode ter esse tipo de sensibilidade para oferecer para o seu cliente, né? Eu separei aqui alguns pontos que a gente pontua aqui para seguir, né? Uma espécie de um roteiro, né? Então, eu coloquei que o planejamento, que é aquele que eu falei, você senta com o seu cliente, vê qual que é a necessidade dele, você anota também toda aquela parte da reunião e você consegue fazer um planejamento, um levantamento de todos os pontos e fazer esse planejamento, né? Definir as funcionalidades, se vai ter sensor, se vai ter fechadura, qual que é o ar-condicionado, como que funciona a parte de ar-condicionado, se ele tem um sistema de alarme, né? E aí, baseado nessa reunião com o cliente, com a expectativa dele e com as funcionalidades que o sistema pode ter, você tem que escolher um dispositivo, um equipamento que vai casar a necessidade do cliente com a realidade do projeto, né? O projeto elétrico, que é muito importante, fazer uma análise da infraestrutura, o que você vai gastar de fiação, qual tipo de fiação, qual que é a previsão de carga desse equipamento, né? Em sexto, você pode
verificar se esse sistema que você está colocando, ele tem integração com outros sistemas. Será que o cliente já usa algum sistema? Será que ele quer colocar um sistema e eu posso monitorar esse sistema, por exemplo, sistema de segurança, né? Outra coisa que você tem que verificar, eu coloquei em sétimo, é a programação e configuração. Como que é a configuração desse equipamento? Como que você programa? Eu vou levar quantos dias para fazer essa programação, essa configuração? Então, fazer tudo direitinho, que um bom projeto, ele é um roteiro de como você vai executar e quão bem sucedido vai ser, né? Quanto mais planejamento e detalhe do projeto, melhor ainda, né? Você tem que colocar como que vai ser os testes, como que vai ser o ajuste. Tem ajuste que você pode fazer remotamente, tem ajuste que não. Então, documentar. Tudo que você for fazer ali é documentar, né? É o treinamento, documentação, que eu já falei que é importante. Por que treinamento? E você tem que mostrar para o seu cliente como é que você faz, como que ele vai usar a automação, né? Às vezes, muitas vezes é um funcionário, né? Uma secretária, alguém que está ali no dia a dia, que tem que saber como que é o funcionamento, né? Então, você tem que prever esse treinamento. Será que eu consigo fazer um dia? Será que eu faço um período? Então, isso aí eu gosto de deixar também no projeto, né? Um descritivo de como que é o funcionamento da casa do cliente. Normalmente, vai ter seus ajudantes ali, isso aí tem que entrar dentro da documentação, né? E no décimo lá, eu coloquei a manutenção e suporte, que eu acho que é um dos mais importantes, é você dar esse suporte, né? E é óbvio que você tem que fazer algo que vai dar o mínimo de suporte, tanto para o cliente quanto para você. É muito vantagem, são vantagens dos dois lados, né? O cliente ele não quer saber de ficar parando o sistema, ele não quer ficar chamando esse suporte, né? E para quem vendeu o integrador também, quanto menos chamado, melhor, né? E aí eu coloquei aqui também nesse documento os principais passos, né, de uma obra. Reunião com o cliente, criação de uma lista, coloquei lista dos desejos, né, porque às vezes o cliente ele tem uma visão de automação que às vezes não condiz com o que a realidade está dizendo, com os seus equipamentos, né? Então você tem que fazer, mas anota, você vai anotar tudo que o cliente te falar, que ele quer, que ele acha, o que é automação, né? Para você depois fazer uma previsão, né, do que você pode fazer agora e o que pode deixar para o futuro, né, uma previsão de expansão, porque o sistema centralizado, uma das desvantagens dele é essa escala, né, você poder escalar isso aí depois que a obra estiver concluída, né, é mais difícil. Se você não fez uma previsão, vai ser mais difícil. Se você não deixou uma infraestrutura já preparada, vai ser mais difícil, né? E ali anotar qual vai ser a infraestrutura, conduítes, eletrodutos, eletrocalhas. Eu tenho um manualzinho que depois eu posso até detalhar melhor essa parte de projetos. A gente usa muito o AutoCAD. Eu tenho um material em PDF que ele é facilmente importado para o AutoCAD, mas ele vai como imagem. Eu estou pensando em fazer uma outra forma aí, de você importar os fontes, né, para o AutoCAD. Mas eu vou disponibilizar para vocês, não é algo que a gente disponibiliza nesse curso, que é um curso mais básico, né? Mas eu estou vendo uma procura grande aí e eu resolvi disponibilizar isso aí, um espécie de um bônus aí para vocês. O checklist também faz parte dessa documentação. Eu tenho alguns exemplos de checklist que eu vou disponibilizar também, né? Então, áudio e vídeo, ele está muito ligado com a parte de automação, né? Normalmente, quem faz automação faz o áudio e vídeo também, né? E aí, previsão de cabeamento, de alarme, de acesso, né? De controle de acesso, que eu falei, fechaduras, fechaduras elétricas estão muito na moda agora, né? Câmeras de CCTV, inclusive o nosso aplicativo, ele pode monitorar as câmeras de CCTV também, né? Depois a gente vai fazer uma aula só sobre isso, né? E esse material aqui é uma espécie de um roteiro, né, para você
seguir. Então, por exemplo, eu fiz uma reunião com o cliente, eu vi a necessidade do cliente, eu anotei tudo que ele queria, e a primeira coisa que eu peço para ele é a parte do me fugiu agora, do projeto, né? Projeto elétrico. Então, eu peço ele o projeto elétrico para a gente fazer um link entre a necessidade dele e o projeto, né? Quantos pontos vão ser na sala, quantos vão ser no cinema, quantos vão ser na área de lazer. Então, eu tenho que casar aquilo que o cliente me falou com o projeto elétrico, né? Eu tenho que adequar, né? E com o projeto em mãos, aí eu vou ver o quantitativo das cargas, a quantidade de pontos que vão ser automatizados, e aí entra tudo, iluminação, persiana, cortina, tomada, bomba, e por aí vai. E lógico que a partir desse quadro elétrico das cargas, eu também tenho que fazer uma folha a mais com os pulsadores, né? Os keypads todos, onde vão estar os tablets, se vai sem fio, se vai sem fio. Então, tudo isso aí eu faço de acordo com essa reunião com o projeto elétrico em mãos, né? E aí eu coloquei aqui, né, como que seria esse projeto das cargas, né? Então faz uma tabela das entradas e das saídas. O que que eu vou comandar? Quais são essas cargas? E aí eu faço uma lista de materiais de acordo com o projeto. A gente fez um levantamento lá, deu tantos pontos. Então, quanto de material eu preciso para deixar aquela infraestrutura pronta, né? Então, documentar tudo isso aí e para você ser bem realista com o cliente, apresentar algo bem realista. É o quadro elétrico, né? Quando eu estou com o diagrama elétrico, eu tenho que prever qual que é o ponto, onde que ele está, né? E para eu poder também fazer uma previsão do meu quadro de automação, né? Então, no quadro elétrico vão aí a barra de neutro, o terra, os dispositivos de segurança, né? Então, eu coloquei aqui que você tem que verificar tudo isso aí, se está de acordo com aquilo que o cliente quer de automação, né? Se está compatível com aquilo que o cliente quer, até para orientar ele melhor. Agora, o quadro de automação, né? A gente faz uma adequação no diagrama elétrico, colocando o quadro de automação. Lá na nossa empresa, quando a gente faz um orçamento, de acordo com a quantidade de pontos, eu sei quantos módulos vão. Esses módulos, eles têm um tamanho padrão, né? A gente já conhece o tamanho, então eu posso dimensionar esse quadro para o meu cliente, falando para ele qual que é o tamanho real desse quadro, para ele poder adquirir esse quadro mais próximo da realidade, né? E aí eu sempre tenho que olhar lá onde que vai as fontes de alimentação, os módulos de entrada. Eu trouxe até algumas fotos aqui de algumas obras para vocês terem uma ideia. Os módulos de saída, se vão ser contato seco, dimerizável, qual que é o tipo de comunicação, se vai pegar cabo de internet até o painel, e aí dimensionar também canaletas, trilhos, borne. Então, a gente tem um sisteminha que ele já te dá toda essa previsão, e o cliente ele só tem que adquirir o quadro de acordo com o que você dimensionou, ou você fornecer esse quadro para ele também, né? Aqui está uma obra que a gente fez lá em Brasília. Você pode ver aqui do lado, do lado esquerdo aqui, tem a parte de carga separada da parte dos pulsadores. O pulsador aqui está com cabo de rede, que a gente sempre recomenda para os pulsadores o CAT5E, que atende perfeitamente, né? Aqui tem um interruptor, não acho que não está dando para ver aqui, que o eletricista ele identificou todos os circuitos com a fita crepe, e ele identificou os circuitos de acordo com a orientação do diagrama elétrico, né? Então, vão estar com o nome de todos os circuitos ali. Aí aqui foi a evolução do quadro, né? Todos os neutros, do lado aqui está chegando, você pode ver que ele está uma barra, 3 barras de neutro aqui, todos os neutros estão saindo do quadro de automação, e se certificar que a parte dos pulsadores, elas não estão junto da parte da carga.
e aqui é o quadro já pronto, né? Então, se você faz um planejamento, se você faz um roteiro, se você tem um checklist, se você tem um cronograma, é muito mais fácil, muito mais rápido, né, fazer essa instalação. E eu coloquei aqui também do quadro de conectividade. Às vezes você tem um sistema de CFTV, às vezes tem um sistema de telefonia, sistema de TV a cabo. Então você tem que ter um quadro à parte para esse sistema, né? Não necessariamente próximo. O que eu mais vejo é um painelzinho, um rackzinho de madeira. Você pode fazer tipo um armário, né? Que vai atender muito bem. Então, continuando aqui. Na questão da infraestrutura, eu expliquei nas aulas passadas como que é um sistema convencional e um sistema com automação. Então, eu coloquei aqui de novo para frisar bem, né, como que é uma instalação convencional. Ela tem o seu quadro elétrico, tem os interruptores, a gente sabe que chega a fase e o retorno que vai para a lâmpada aqui no interruptor. E quando eu tenho um quadro de automação, você vê aqui que está passando pela parte da lâmpada, né? A parte do interruptor. E aqui no sistema de automação é separado. O meu sistema de comando, ele é separado da minha carga, né? E isso é muito importante porque é, se não for executado de acordo com o que você planejou, vai dar problema, né? E aí vai ser dor de cabeça, né? Então, eu sempre falo para meus clientes e meus alunos isso, que tem que ser executado da melhor forma possível, do jeito que está planejado no seu projeto, tá? E isso aí é apresentado para o cliente na proposta. Quando você for fechar a proposta, você já apresentar toda essa parte documentada, né? Aqui eu pus um quadro de sistema, né? Normalmente tem um switch para a parte de dados, né? E aí ele comunica com o quadro de automação, levando um cabo de rede. Aqui ele pode alimentar as outras partes, né? Da casa. Normalmente ele leva um cabo de rede para a televisão, para as Smart TVs. Então, é algo que a gente tem que prever também no nosso projeto. Essa parte aqui é uma parte que gera muita dúvida, né? Que é a ligação entre o quadro elétrico e o quadro de automação. O pessoal me pergunta, mas eu coloco o disjuntor de proteção das cargas no quadro de automação ou no quadro elétrico? Né? Então, aqui eu fiz um diagramazinho onde você vê que ele sai do quadro elétrico, da fase, e ele vai até o nosso central de automação. E aqui em cima você vê que o pulsador está totalmente separado da carga, né? Então, isso é muito importante, é onde gera muita dúvida, né? O pessoal pergunta bastante. Então, o quadro de automação, ele tem que vir ao lado do quadro elétrico e já com todo o circuito já dimensionado, né? Eu só vou fazer a ligação no sistema de automação mesmo, né? Aí está aqui um exemplo de como que é o sistema centralizado que a gente viu nas aulas passadas e o distribuído. Eu tenho um projeto do sistema centralizado, ele tem uma topologia em estrela, né? E eu levo para cada ponto desse daqui, tá vindo o meu sistema de automação até o quadro. O distribuído, ele já é local, né? Ele não tem, do próprio nome já fala, não é centralizado, então ele é na própria lâmpada, né? Próximo à própria lâmpada. Nós vamos ver dois modelos aqui. Um que tem o controle da carga no próprio interruptor e tem um modelo que aqui ele é uma tomada convencional e ele leva o retorno bem próximo da lâmpada, né? Ele pode ficar lá na caixinha dele ou no gesso, recebendo esse comando, né? Então é um outro tipo que a gente não costuma fazer um projeto na planta, né? Mas a gente faz um descritivo muito bem feito para não ter problema futuramente. Lançamento dos cabos, né? Eu coloquei aqui também, que no sistema centralizado, todas as cargas, os retornos devem levar para o quadro de automação e para o sistema distribuído standalone, todos os cabos que comutam as cargas, que é o retorno, deve ser levado para o controlador. Aí eu vou mostrar como que é num desenho assim mais próximo, né? E ele também tem uma topologia estrela, né? Os acionamentos, né? Esses acionamentos
são levados até o quadro de automação de forma separada também, não pode ir junto com a carga, né? O sistema também distribui todos os cabos de acionamento devem ser levados até o controlador, que fica bem próximo, ou ele está na parte do interruptor, ou ele está lá em cima da lâmpada, né? Então, eu coloquei aqui também que, dependendo do sistema, o cabeamento será lançado como um barramento. Normalmente, ele tem uma topologia em anel, onde é um barramento compartilhado por todos, né? Eu vou mostrar mais adiante como é que funciona. Ele é um pouco diferente da topologia estrela e é muito comum também no sistema, né? O sistema de automação ter essa topologia em barramento, topologia em anel. Eu coloquei aqui um exemplo de ligação e de como que vai funcionar o diagrama, né? Então, aqui você pode ver que tem uma eletrocalha. Essa eletrocalha só vai os dados, pode vir áudio e vídeo nela também, né? Você vê que aqui nos interruptores, onde ele colocou o S, tem um número que é o circuito, né? Tem um símbolo aqui do cada circuito que está chegando nesse interruptor, e eu coloquei uma legenda aqui do normalmente o que que acontece, né? A gente tem para essa tomada 4x2 aqui, nós temos quatro fios chegando. É o comum, que ele vem em 24 volts ou 12 volts, e temos os que acionam a carga, né? Então, a minha nomenclatura fica mais fácil. Eu identifico os cabos também. Então, todo o primeiro circuito, que é o circuito A, ele vem com cabo azul, o circuito B ele vem com cabo laranja, e o circuito C, um cabo marrom. Eu tirei de onde que eu tirei essas cores? Do cabo de rede, né, o CAT5E, onde você vai fazer toda essa separação aqui. Então, eu deixo uma legenda, quando eu entrego o projeto para o meu cliente para ele analisar, eu já estou com isso aqui tudo pronto, né? Eu já coloquei a quantidade de circuitos, de acordo com o que ele falou que vai ter na cozinha, a gente faz uma previsão desse sistema. Eu gosto de colocar toda a legenda, né, no esquema elétrico, no diagrama, e esse diagrama é um diagrama separado da carga. Esse é só para os pulsadores. Outro esquema de ligação, só que numa caixinha 4x4, é o mesmo esquema, né? Só que é um detalhe. Quando eu tenho só uma caixa 4x2, eu levo apenas um cabo, que esse cabo de rede ele vem com quatro pares. Então, se eu tenho mais um interruptor, eu tenho que levar outro cabo, né? Eu já vi residência que ter dois caixas 4x4 bem próximas uma da outra, e às vezes até mais. Então, você tem que levar para cada três teclas um cabo, tá bom? A topologia em barramento, né, que eu falei anteriormente, você pode ver que ela não vai para o quadro de automação independente, ele vai passando de um por um, porque essa informação ela chega para todo mundo. Como é um barramento, esse barramento é compartilhado, está todo mundo lendo a mesma informação. Só que é uma informação que ela leva um código, esse código tem um endereço. Então, cada dispositivo tem um endereço e ele sabe a hora de tomar uma ação ou não, porque tem que corresponder àquele endereço. Tá? Aqui um exemplo, né? É muito comum essa ligação em anel ter esse tipo de comunicação, RS485. Nós temos um sistema lá da Newtek, onde o nosso interruptor inteligente ele vem com comunicação RS485. Nossos módulos também. Ele é composto por uma gateway, que é uma central para conexão na internet, que tem toda a inteligência do negócio, que tem a conexão com a Alexa, a programação realmente é nele, e ele passa a comunicar com o pulsador, que também recebe dados do interruptor, e tudo via barramento RS485. Está todo mundo compartilhando o mesmo barramento. E desse pulsador, ele manda para o controlador de carga, que vai acionar a lâmpada, vai acionar um portão eletrônico, alguma coisa assim, um ar-condicionado, uma cortina, mas ele tem um barramento RS485. Vamos continuar aqui.
Outra coisa que eu gosto de apresentar para o meu cliente também, como um recurso, normalmente é um perfil diferente, né? O cliente que usa pré-automação, ele tem um perfil diferente. Normalmente é um construtor, que ele quer já deixar uma casa preparada para automação, né? É, nós vimos nos vídeos passados que essa parte de infraestrutura, uma vez que ela está pronta no sistema centralizado, ela dificilmente pode ser trabalhada novamente, né? Então, a pré-automação é isso, é você deixar a instalação preparada para automação, para uma futura automação. Então, tem clientes também, sem ser construtor, né, que optam por ser mais barato, e é um momento ali da obra que ele está gastando muito e tudo, ele quer pôr automação, mas ele ainda não achou um momento certo, porque ele está gastando muito e tudo. Então, a gente tem essa solução que a gente apresenta para o nosso cliente, que é algo bem mais em conta e que já deixa toda a infraestrutura da casa montada para uma automação, né? Que depois ele pode fazer um upgrade trocando aquele equipamento que ele deixou que vai funcionar todos os pulsadores, vai funcionar a iluminação, ele só não tem inteligência do negócio que depois pode ser trocado, né? Então, é um equipamento mais voltado para o público que constrói casa, apartamento, que quer um diferencial para o seu cliente, ele já deixa aquela infraestrutura já montada, né? Aí eu coloquei aqui algumas premissas, né, do projeto para automação, né? E aí tem um descritivo bem detalhado aqui de como que funciona. Eu vou ficar por aqui, porque senão esse vídeo fica muito longo. E aí eu continuo no próximo vídeo falando de como que vai funcionar essa pré-automação e toda essa infraestrutura, tá bom? Valeu, pessoal. Tudo de bom, até mais.